Presidente, a situação que nós estamos vivendo não tem nada de abstrata nem de genérica. Pessoas estão morrendo em grande quantidade. A pandemia está dizimando irmãos e irmãs brasileiros e fluminenses. A situação é fora do comum, é extraordinária. São tempos de guerra, tempos de pandemia. Portanto, as medidas têm que estar à altura dessa situação dramática, fora do comum que estamos vivendo. Não é uma gripezinha, nem é momento para fazer churrasco. Por isso eu quero aqui dizer que é muito importante que a gente possa efetivamente dar as condições para que as autoridades constituídas pelo voto popular tomem decisões no sentido de proteger o máximo possível de vidas. Esse instrumento, ele quer dizer o seguinte, quer dizer uma combinação entre o fechamento, máximo possível do acesso a logradouros públicos e a estabelecimentos, combinado, por óbvio, com o confinamento das pessoas em suas casas. Esta ainda é a melhor forma de enfrentar a pandemia e, como eu disse há pouco, de conter a curva de contágio que no Brasil cresce assustadoramente. A ciência ainda não nos garantiu uma vacina, a ciência ainda não nos garantiu um medicamento confiável, cientificamente testado e comprovado. Portanto, é muito importante, levando em conta, inclusive, que nós temos visto diariamente aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, vários municípios da Baixada Fluminense, em várias áreas populares dentro da cidade do Rio de Janeiro, grandes concentrações de pessoas, grandes aglomerações, em alguns lugares, como se nada estivesse acontecendo. É muito importante, sim, porque existe uma preocupação central nesse momento, que é a preservação das vidas. Isso não tem cor partidária. A vida é o maior bem sobre a terra, a vida das pessoas, a vida humana. E nós estamos perdendo a cada dia mais, tanto no Brasil quanto no Rio de Janeiro. Portanto, independentemente do debate de forma sobre o anglicismo, de alguns elementos de conteúdo, o projeto é meritório para dar ao governador instrumentos que ele já tem, é verdade, mas tendo uma lei, ele fica mais aparelhado para adotar as medidas de recrudescimento do isolamento social, de modo que a gente possa aplacar, mitigar. Isso é para mitigar, deputado André Ciliano. Isso não resolverá, é para aplacar os efeitos letais da pandemia. Portanto, não há nada de abstrato nisso, tampouco de genérico. A morte e a vida são coisas concretas, e nós estamos perdendo muita gente no Rio de Janeiro e no Brasil. Portanto, eu discuto favoravelmente. As emendas que eu fiz foi no modesto intuito de aperfeiçoar o projeto, mas, de qualquer maneira, é preciso aprová-lo, é preciso garantir que o Rio de Janeiro viva o aprofundamento, o aperfeiçoamento dessas medidas de isolamento social, que são a única forma, até agora comprovada, de contenção dos efeitos da pandemia.